Sejam bem-vindos, nação, a mais um vídeo aqui no canal, nessa terça-feira bastante agitada, principalmente com a saída de Felipe Luiz do comando técnico do Flamengo e já muito bem encaminhado a chegada de Leonardo Jardim para ser o novo treinador do Flamengo. Estou trazendo um corte com essas informações, toda a repercussão na mídia. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Da Eric. Sim, mas digo na função, né? Eu cobri muito Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco a minha vida toda, praticamente. Assim, e eu posso te dizer que essa demissão, ela está entre as mais covardes que eu vi na minha carreira como jornalista, como repórter cobrindo os times aqui do Rio. Parecida com essa, eu só vi a do Oswaldo de Oliveira no Vasco. No meio de um vestiário, o Eurico, então, querendo mudar a programação, o Oswaldo sendo contra, ele falou, você está fora, pode ir embora, a partir de amanhã você não é mais. Como assim? O grupo dentro do vestiário, no meio de decisão de Mercosul e Campeonato Brasileiro, e aí tira o Oswaldo assim para nada e traz o Joel, o Vasco acabou sendo campeão da Copa Desculpa Mercosul. interromper, mas pelo menos eu já conversei tanto com o Eurico, finado Eurico, e com o Oswaldo, e aquela demissão eu entendi a razão. Porque o Eurico se enfureceu com o desempenho do time e não queria que o time folgasse, queria treino em 2 períodos, né, no dia seguinte. O Oswaldo não acatou, teve um impasse, não estou concordando com o Eurico não, tá? Mas eu entendi o motivo. Teve um impasse, quem manda aqui sou eu, vai treinar, não quem manda no time sou eu, então você está fora. Não, mas sempre vai ter um motivo. Então, mas o BAP na cabeça dele deve ter um motivo também. Sempre vai ter um motivo. O que eu não concordo é eu acho que é um motivo covarde para você demitir um técnico. Como eu acho que dessa vez os motivos que eu estou imaginando aqui também são de uma covardia ímpar. Quais são os motivos que você imagina da demissão do Felipe? Eu acho, assim, aí é uma visão minha, tá? Você tinha um motivo claro. Tá. Um mandou que o time treinasse, o técnico falou que não, que ia folgar, quem manda aqui sou eu, não é você, quem manda aqui sou eu, tá fora. Entendi a demissão. E essa agora? Não foi resultado. Desculpa, não foi resultado. Porque você com 1 mês e meio de temporada, mesmo tendo perdido a Supercopa e a Recopa, você não pode demitir um técnico que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Não é resultado. Se disser para mim que é resultado, eu não vou acreditar. Então, vamos lá. O Felipe Luiz, ele foi uma escolha da outra diretoria. Perfeito. Comandada pelo Rodolfo Landim. E ele ficou um pouquinho de tempo, teve a eleição, a chapa que era não encabeçada pelo Rodolfo Landim, mas apoiada pelo Rodolfo Landim, perde para a chapa encabeçada pelo BAP, Luiz Eduardo Batista. Ali, o Felipe estava na crista da onda, tinha acabado de assumir o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e ele ainda tinha contrato de mais um ano, até o fim do ano passado. Então não tinha manobra para você demitir. Ainda que o Boto tenha batido no peito e tenha falado, não, eu vou decidir o técnico, eu decidi pela permanência do Felipe. Vou chegar e vou avaliar a situação. Entre nós, decidiu nada, né? Claro. Tudo decidiu combinado. Nada, né? O Felipe, quem decidiu pela permanência do Felipe foram os resultados do Felipe e o trabalho do Felipe. Então esse é o primeiro ponto. Aí virou o ano, mal ou bem, eles tiveram que entender que o Felipe era o melhor técnico para a temporada 2025, pelos resultados, pela como ele comandava o time começou a jogar muito bem com o comando do Felipe e foi levando até o fim do ano. Felipe bateu campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foi para o Intercontinental, fez uma boa competição, perdeu apenas do PSG nos pênaltis, acabou o contrato do Felipe. E aí, na minha opinião, e pelo que eu entendi de muita coisa, foi o grande X da questão. Foi uma negociação muito desgastante, muito arrastada, com várias idas e vindas. Em determinado momento, o Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, chegou a falar assim, chega, não dá mais, não quero mais. Tanto que o nome do Leonardo Jardim já havia sido colocado à mesa naquela época. Ele já tinha saído do Cruzeiro e já estava negociando. Porque e já tinha ouvido as menores salários. Exatamente. E um dos maiores salários à altura do status que ele atingiu. Exato. E o Flamengo entendia que esse salto, peraí, calma lá, como é que a gente vai dar esse salto de uma vez só? E no meio do processo da renovação, o Felipe Luiz escolheu um empresário para representá-lo, o que fez muito bem, porque eu acho que é um desgaste muito grande do Felipe negociar com o presidente. Não faz sentido. Perfeito. Você teve empresário, não faz sentido. Dele, né? E claro, além de ser um direito, não faz sentido você ir para frente do... A gente aqui, que é CLT, que você normalmente negocia aqui e tal, mas vou pedir um aumento ali e tal. Mas você assim, me ensina a fazer isso aí? Eu também nunca tive, não, mas eu sei que é assim. Mas nesse nível, não é. Todo mundo tem empresário, né? Todo mundo tem empresário. Então, ele colocou um empresário muito importante no mundo do futebol, o Jorge Mendes. E, claro, o Felipe
estava pensando em mercado europeu, é uma ambição dele, e ele tem todo o direito de pensar, como o Felipe também tem essa ambição de um dia trabalhar na Europa. Nunca foi segredo para ninguém. Nunca foi segredo, e o Jorge Mendes pode abrir essa porta. Então, tudo isso criou um grande turbilhão na negociação. Isso era tão falado que eu ouvi do próprio Boto uma vez, que o Boto e Felipe, assim, na minha frente, o Boto dizendo que eu mesmo, com os contatos que eu tenho na Europa, quando o Felipe achar que é hora de sair, vou ajudá-lo. Então, não era segredo para ninguém, muito menos no clube, que o Felipe tinha esse projeto de voltar para a Europa um dia. Esse desgaste da renovação, e foi uma renovação desgastante, e chegaram a tentar vilanizar o Felipe Luiz nesse processo da renovação, muitas vezes, com notinha soltando aqui. Eu não quero ensinar ninguém a fazer jornalismo, mas o que estão comprando de notinha também por aí não é fácil. Nossa Senhora. Então, assim, tentaram vilanizar o Felipe Luiz nesse processo de renovação. Acabou o final feliz para o torcedor do Flamengo, que queria a renovação do Felipe. O Felipe queria ficar. Eu já não sei se o presidente do Flamengo queria tanto, mas já aceitou. Bom, e a partir daí o desgaste aconteceu. A temporada começou com uma intervenção clara do presidente do Flamengo no futebol do clube, quando ele manda escalar os titulares contra o Vasco, porque a situação do Campeonato Carioca não estava boa. Depois de 7 dias, né, de treino, há a mudança de rota, vai escalar contra o Vasco. O que não era combinado antes, porque em tese o Flamengo jogaria o Campeonato Carioca com o Sub-20. E aí, o que eu apurei ontem, a partir desse momento, o Felipe foi abandonado pelo presidente e pelo Boto. Abandonado, passou a correr com as próprias pernas. Já não tinha mais respaldo no trabalho. Ia à mercê dos resultados. Como os resultados não vieram, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, o caminho foi a demissão. Então, você vai falar assim para mim, qual foi a causa? Foi tudo isso. Perfeito. Foi tudo isso. E aí eu volto ao início de tudo, né? O Felipe nunca foi uma marca da atual gestão, foi uma herança da gestão anterior. Então, assim, não era um treinador que a atual gestão podia chamar, essa aqui é minha marca no comando do Flamengo, muito embora gestão nenhuma deva ter marca pessoal, né? O que importa mesmo é o sucesso. Você quer um exemplo? Deixa eu te interromper. O Abel Ferreira nunca foi o técnico da Leila. Perfeito. Quem contratou o Abel Ferreira foi o Maurício Gagliotti. Perfeito. Aí eu queria falar sobre isso. E as pessoas até acham que foi a Leila. Perfeito. Porque ela não teve vaidade nenhuma, em manter o técnico. Mas vai entrar a gestão passada. que o próprio Ricardinho falou agora. Entra a gestão. Porque os grandes gestores, eles sabem fazer gestão da empresa e, obviamente, de pessoas. Foi o que não foi feito no Flamengo. Ô Felipe, a gente está em março, né? 2 meses de temporada. 1/5, 20% dos clubes da elite já demitiram o treinador. O Remo demitiu. Que surpresa, né? Que o Osório não durou no Remo. Já foi demitido. Diniz no Vasco. O Sampaoli no Galo também. Que surpresa que não ia dar certo o Sampaoli no Galo, né? Aliás, pelas razões, inclusive, essas pessoas são demitidas pelas razões que todo mundo já sabe que um dia eles serão demitidos. Mas vem para cá, diretor, depois a gente entra no panorama de técnicos, né? E agora o Felipe. Então, 20% dos clubes da Série A em março já trocaram de técnico. Isso me leva a afirmar que a diferença do Flamengo, da gestão de futebol do Flamengo para os outros, é o dinheiro. Como o Flamengo é muito competente, né? Na recuperação da instituição, para trazer receita para o clube, no marketing, o Flamengo é muito diferente dos outros, desse sucesso financeiro que ele tem, absurdo, e da maneira como ele administra o seu dinheiro, como ele investe em estrutura. Nisso, o Flamengo e o Palmeiras são muito diferentes. Na gestão esportiva mesmo, o Flamengo é igual aos outros, igualzinho. Ele é tão amador como os outros. Ele toma decisões por vaidade, toma decisões por arrogância. Ego, né, que me parece ser muito o que está em vigor agora. Então, assim, nesse bolo da gestão, o Flamengo está no mesmo sarrafo baixo dos demais. Então, como quer demitir o Felipe, insisto, é direito do clube. Só que tem momento para você fazer isso, né, na temporada. Podia não ter renovado com ele. Quando você já inicia um seu planejamento com o treinador, que inclusive montou o elenco, teu argumento vale para o Remo, para o Vasco, para o Galo, cara, você já sai rasgando tempo e dinheiro. Então, assim, uma gestão profissional tem que olhar para essas coisas, tem que olhar. Então, achava que o Felipe não era o cara, essa decisão fosse tomada em dezembro, embora eu criticasse, eu teria o meu respeito. Sendo tomada agora, me parece um mero oportunismo, que era algo que o Flamengo sempre quis fazer, aí esperou. Os resultados ruins vieram. E, pô, gente, não tem nada de outro mundo também, né? A única taça realmente relevante disputada esse ano está na Escola de Samba Viradouro, que ganhou o Carnaval. A temporada vai começar agora mesmo, certo? O que realmente importa. Então, esperou
perder torneios secundários da temporada, iniciar mal o campeonato estadual, para fazer aquilo que sempre quis. Isso, para mim, chama-se amadorismo. Por isso que eu entendo que o Flamengo, nessa gestão esportiva, ele não se diferencia dos demais. Ele está no mesmo sarrafo baixo dos outros times da Série A. E sabe o que é pior, rapidinho? Quando essa diretoria se vendeu durante o processo eleitoral, a plataforma principal da campanha qual era? Profissionalismo total. Era ou não era? Sim. Profissionalismo total, vamos profissionalizar tudo. Muitas críticas à gestão anterior, que cometeu muitos erros muitas vezes, e vislumbrava um horizonte de profissionalização total. O que foi feito ontem foi amadorismo. Desculpa, foi amadorismo. Inclusive, muito parecido com a situação do Dorival, né? Porque, assim, o Dorival não foi demitido. O Flamengo decide não ficar com o Dorival. Renovar, né? Direito do clube, insisto. Ao final de uma temporada vitoriosa, não gostaram da maneira como ele levou o Campeonato Brasileiro até o fim do ano, demitiram o Dorival. Aí olharam para um rival que estava fazendo sucesso, com menos material humano, que era o Vitor Pereira no Corinthians. O Vitor Pereira, que jurava amor ao Corinthians, deu uma desculpa esfarrapada para não ficar no clube. O Flamengo foi lá e contratou. O Leonardo Jardim, que está chegando para o Flamengo, fez muito sucesso no Cruzeiro, com menos material humano. O Flamengo olhou para aquele sucesso. Eu acho que ele joga de um jeito diferente como o Felipe Luiz costuma dirigir o Flamengo. Mas o time do Flamengo é tão bom que pode dar certo com qualquer treinador bom, como é o Leonardo Jardim. Então ele olha para o Leonardo Jardim, que também deu uma desculpa para não ficar no Cruzeiro, não, preciso parar, preciso dar um tempo, e coincidentemente já se recoloca para jogo quando o cargo no Flamengo vai vagar. Então é muito parecida com a situação do Vitor Pereira, na qual o Dorival se sentiu desrespeitado, agora o Felipe é desrespeitado, e o substituto tem uma postura semelhante à do Vitor Pereira, na minha opinião. É muito parecido o filme. O ano passado, o Palmeiras foi campeão do que o ano passado? Nada. Eu quero entrar aí. Boa, perfeito. E por isso trocou o treinador. O trabalho do Abel, se a gente for falar do trabalho do Abel aqui, nós só vamos dar elogios. A gente pode falar da condução dele em alguns momentos, a comissão, às vezes uma loucura ou outra que faz parte, todo profissional tem. Agora, da competência dele, muito bem. Já teve momentos que a torcida xingou ele, vários, não foi agora, nem só um. Depois de perder do Novo Horizontino. Então, vários. Muito bem, já teve pressão já. Ele está lá, o trabalho dele. O que as pessoas têm que entender no futebol é que, assim, quando você faz tudo correto, que você tem um bom time, um time de alta qualidade como o Flamengo, a estrutura que o Flamengo oferece, as competições que disputa, você é candidato a ganhar as competições. Mas isso não quer dizer que você vai ganhar todas as competições. Porque existem outros clubes que também se preparam e que em algum momento vai vencer o seu time. Estudam, se preparam, porque senão... Então, o fato do Flamengo não ter ganho essas duas competições no início da temporada é importante, lógico que é, porque o time quer vencer, chegou à final, quer ganhar. Mas o fato de não ter ganho não quer dizer que o trabalho está todo errado. Que o profissional que o ano passado deu tantos títulos para o Flamengo, nesse início do ano ele já não tem mais competência. Acho que desgaste de renovação do dia a dia, eles existem em qualquer ambiente. Cabe aos grandes profissionais contornar isso no sentido de, olha, uma boa conversa, olha, um bom caminho. Não, nós vamos ter que mudar, que nem, mudou o planejamento agora, não era, mas tem que botar os titulares, porque senão nós vamos cair no estadual. O cara pode atrapalhar, como eu acho que atrapalhou, tá? Eu acho que atrapalhou essa curta pré-temporada do time do Flamengo, esse encurtamento, acho que atrapalhou nesse início, mas... Você vai ter que, porque senão nós com esse time é capaz, nós estamos brigando, nós vamos cair. Eu ouvi de atleta que falou assim, eu nunca entrei em campo, comecei uma temporada com 9 treinos, com 9 sessões de treino na minha vida. Não, isso já você esquece, isso é muito aí tempo. era na nossa geração. Eu voltei um dia... Eu viajava, ficava um mês fora só de pré-temporada, isso acabou. Isso não agora para terminar, isso é assim, eu só acho que não tem justificativa. E para mim, o mais relevante é o tratamento, cara. Eu acho que o tratamento é do clube, vou repetir, hein? Você falou a questão de começar certo, né? As situações, né? Da temporada, ou seja, ou uma contratação ser certo. Eu acredito muito... O elenco foi montado com o Felipe lá. Se o Leonardo Jardim chega em dezembro, monta o elenco, beleza, a escolha do Flamengo faz muito mais sentido. Né? Mas o elenco do Cruzeiro que ele assume também não foi montado por ele, só né? Só para dar a palavra pro Felipe, assim, eu acho que existe um erro e assim, não... É inacreditável do Flamengo na condução, terrível a condução com o Felipe Luiz, mas, cara, vou repetir, a condução de quem tá chegando, cara.
Cara, não é possível você contratar um profissional ou negociar com ele, mandar embora o treinador 1h da manhã, como foi ontem, e hoje já apresentar um cara, assim, com toda a competência que ele tem, com todo o know-how que ele tem, o trabalho que ele tem. Cara, não fechou em 1 hora. Não fechou em 1 hora, assim, cara. A apuração nossa, do GE, que o Leonardo Jardim, o Flamengo ainda não se pronunciou sobre o futuro. Aliás, o Carlos Gil... Mas desde sexta-feira está negociando com o Leonardo Jardim. Óbvio. Então, não seria demitido ontem se o Flamengo não tivesse o substituto engatilhado. E talvez, se o Leonardo Jardim tivesse sido fechado durante o fim de semana, talvez o Felipe nem tivesse dirigido ontem. É que calhou do negócio não ter sido fechado ainda, o Flamengo não podia ficar sem técnico. Né? Então, mas... Não estou dizendo que está certo, não. Eu estou dizendo o que aconteceu. É mais um erro. E aí, provavelmente, eles ontem devem ter tido o sim do Leonardo Jardim. E aí esperou o jogo, fez o Felipe Luiz sangrar na beira do campo, porque o Felipe Luiz foi xingado ontem ainda. Ele foi dar entrevista do jogo. Exato, foi pro vestiário sendo xingado. E aí Felipe vai tomar naquele lugar. Foi isso que ele ouviu depois do jogo. Um campeão, cara. Um ídolo do clube. A diretoria fez o Felipe sangrar ontem no Maracanã, cara. Pra mim, ontem, cara... Deixa eu só fazer contato com o Carlos Gil. Show de horrores. Carlos Gil acompanha tudo isso de perto e traz mais informações aqui para alimentar o nosso debate direto do Clube de Regatas do Flamengo no seu CT, o Ninho do Urubu. Bem-vindo, Gil. Obrigado, Rizek. Boa tarde para você. Um grande abraço a todos os amigos na mesa. A gente está aqui em frente ao CT do Flamengo. Estava ouvindo o Eric comentar agora e realmente por tudo que a gente vem conversando, apurando, nos faz acreditar, ligando esses pontos, que sim, que já havia alguma espécie de acerto, que o Flamengo já estava palavrado de alguma forma com o Leonardo Jardim, antes mesmo do anúncio feito, né, ou da comunicação feita ao Felipe Luiz de que ele não seguiria. Mas, de fato, nas redes sociais, nos canais oficiais do clube, aquele post, né, de bem-vindo Leonardo Jardim ainda não foi publicado, isso ainda não aconteceu, né? O obrigado Felipe Luiz, isso sim já aconteceu. O que sabemos é que o Leonardo Jardim está no Brasil, né? Ele veio a um casamento em Belo Horizonte. As nossas equipes estão espalhadas aí por diferentes pontos. A gente está aqui em frente ao CT acompanhando a chegada de funcionários. Agora há pouco a gente viu o pessoal até de assessoria de imprensa aqui. Alguns carros passam com aquele vidro filmado, né? A gente não sabe se é jogador ou não, mas a movimentação de carros, nesse momento até que não tem nenhum carro entrando, mas muitos carros já passaram por aqui nos últimos 10, 15 minutos, né? E o Leonardo Jardim, em algum momento ele é aguardado para esse anúncio oficial. Não uma apresentação, essa apresentação provavelmente deve acontecer amanhã, mas a programação do Flamengo já foi completamente alterada também em função disso, né? Os jogadores que atuaram ontem teriam uma folga, essa folga foi cancelada, né? E aí muito provavelmente já de comum acordo com o Leonardo Jardim, que quer ver esses jogadores em campo, quer ter uma espécie de trabalho com eles um pouco mais próxima do que haveria se amanhã fosse a volta da folga, aquele trabalho regenerativo, né, de recuperação muscular dos jogadores pode ser feito hoje e amanhã o Leonardo Jardim já ter um contato com eles no campo, já que tem jogo, tem final no próximo domingo. Então, juntando todos esses pontos, sim, tudo leva a crer que já havia alguma espécie de acerto para que o Leonardo assumisse o Flamengo no lugar do Felipe Luiz, que comandou o clube em 101 jogos, com 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas. Temos equipe no Santos Dumont, temos companheiros que estão no Galeão, e há informações circulando de que o Leonardo Jardim até já estaria aqui no Rio de Janeiro. Bom, em algum momento, ou ele vai aparecer aqui, ou na sede social do Flamengo, o Flamengo vai comunicar, né, porque esse acerto foi feito, o provável contrato até o fim de 2027 do ex-técnico do Cruzeiro. E todas as informações também que a gente tem, que estão sendo debatidas no programa, que a gente vem trazendo ao longo da programação, é de que o Felipe Luiz ficou surpreso, ou foi surpreendido pela maneira como tudo aconteceu. Hoje, pela manhã, estava circulando um áudio, até foi publicada essa reportagem no nosso site, no ge.globo, em que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, conversa com algum benemérito, conselheiro do clube, e ele faz a seguinte analogia. Ele diz que quando se pega um trem errado, o certo a fazer é descer na primeira estação e voltar. Ou seja, na opinião dele, do presidente, o encaminhamento do trabalho do Felipe Luiz nesse início de temporada de 2026 não estava agradando, estava indo por um direcionamento que ele julgava ser um direcionamento errado e que por isso foi preciso fazer esse movimento de interromper a viagem, descer do vagão, pegar um trem de volta e aí ter um novo
comandante, o novo maquinista, que vai ser o Leonardo Jardim. Mas a gente vai ficar aqui de prontidão, à espera de que os jogadores apareçam, de que novos funcionários apareçam, quem sabe até o próprio Leonardo Jardim até o fim da tarde, e vamos trazendo informações aí ao longo da programação do Sport TV, tá bom, Rizek? Estou trazendo aqui uma breve matéria falando dessa relação de Boto e o desgaste no dia a dia do Flamengo, abre aspas para a matéria do GE. Relação com Boto e desgaste no dia a dia também fez com que a relação de Filipe Luís e Boto se desgastasse. Se em 2025 havia um alinhamento maior, recentemente o português se distanciou do treinador. Homem de confiança de BAP, foi ouvido em todas as etapas. O dirigente também concentra boa parte das reclamações do dia a dia no futebol. Ele está longe de ser unanimidade e muita gente, inclusive jogadores, reclama da forma como o Boto se comunica. Diante do Madureira, por exemplo, não esteve na corrente pós-jogo, mas a ausência também foi sentida em outros momentos da fase ruim. O clima no CT já não era mais o mesmo de outros tempos. Filipe Luís recebeu apoio de vários jogadores, mas seus métodos não agradavam a alguns atletas que se sentiam incomodados, especialmente aqueles que perderam espaço no time titular. Enfim, a relação nitidamente desgastada, BAP também já não tinha uma boa relação com Filipe Luís, devido ao desgaste da renovação e outras coisas que ocorreram também anteriormente. Detalhe, agora com a chegada de Leonardo Jardim na comissão técnica, vamos ver como vai ser esse Flamengo, porque no Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe do Cruzeiro era a sexta equipe com menos posse de bola no Campeonato Brasileiro. Ou seja, será que ele vai mudar a sua forma de jogar? Porque ele joga mais em transição rápida. Então, será que ele vai fazer um Flamengo dominante, ter mais posse de bola? Vai mudar completamente a característica dele do que ele apresentou na equipe do Cruzeiro. Enfim, vamos aguardar aí a chegada do treinador. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, nação.